Mestre, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui para compartilhar uma passagem do Evangelho de Jesus, dando seguimento, na programação do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, onde todos os dias fazemos uma reflexão tendo como base o Evangelho de Jesus. De antemão, vou pedir desculpa a vocês por quebrar um pouquinho a regra, Todo mundo traz uma reflexão baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas como eu tenho o hábito de seguir um pouco das inspirações que a espiritualidade traz para a gente, eu vou trazer mais uma vez uma reflexão baseada no Evangelho de Mateus, comentado por Emmanuel. E para a gente fazer a preparação, vamos fazer a leitura de uma prece, E aqui, Prece e Orações, de Chico, o livro Ide. Oração de hoje. Hoje, Senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo na noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, por flamejante sol, rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Vamos lembrar de colocar um recipiente com água também, para que os nossos amigos trabalhadores de Jesus, benfeitores, guias espirituais, assim como queiram chamar, possam magnetizar a água. Que coloquem também um recipiente para os nossos irmãos menores, Os nossos pets. Vamos fechar os nossos olhos para fazer uma prece e dar início a essa reflexão. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade e rogamos a Ti para que, através dos seus trabalhadores e benfeitores, nos auxilie nesse momento difícil que estamos transitando, nos conservando a paz, a paciência, a benevolência, a indulgência, para que possamos nos manter calmos e auxiliarmos aos nossos irmãos de caminhada para que se mantenham calmos também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bom, a gente abriu aqui uma reflexão do Evangelho de Mateus, comentado por Emmanuel, e não foi diretamente no acaso, foi inspirado, então a gente segue a inspiração. A passagem está em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Curai. Ela diz assim: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai. Aqui está daimones, que poderiam ser demônios, De graça recebestes, de graça dai. Aí a gente tem aqui uma reflexão com Emmanuel, que ele diz assim: ante a mediunidade. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo lá, no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, evitando desastres, nos educandários garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor, à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento, na conquista do pão. Todo o núcleo de energia luminosa
se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxileante que salva um barco, posto a matroca. É tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo. É irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e as forças das trevas, não há diferença. É uma reflexão bem pertinente, né? Os momentos que estamos vivendo, os momentos que ainda vamos viver, né? Nos coloca, né? Espíritas que damos um pouco mais de foco à utilidade da mediunidade, né? Não que a mediunidade seja exclusiva à doutrina espírita, a mediunidade existe em todos os segmentos religiosos e filosóficos por aí afora, né? A mediunidade é, como aqui diz, instrumento, como lâmpada, que pode ser usada em benefício próprio em alguns momentos, não é a regra e, na minha opinião, não deve ser a regra. A mediunidade é nos concedida, é implorada por nós nos planos espirituais para que possamos, sim, rever algumas falhas e corrigir alguns equívocos que outrora cometemos. O que muito me marcou aqui nessa passagem é que ele põe, né, a mediunidade como luz. E a luz nós sabemos que ela não é restrita a uma única pessoa. Ela está aí para todos nós. Ou seja, nós que estamos aqui como médiuns e pequenas velas ou candeias, estamos aqui para trazer um pouquinho do esclarecimento daquilo que os nossos irmãos benfeitores nos trazem do alto ou nos inspiram a ler uma passagem ou algum livro específico, né? Que possamos, nesses momentos de dificuldade, realmente nos posicionar como luzes, mas não como uma vela que a gente acende num cômodo fechado que ilumina só os nossos caminhos, mas que a gente possa se posicionar como postes para que ilumine os nossos caminhos e os caminhos que os nossos irmãos estiverem percorrendo também estejam iluminados, que a gente possa ser inspirado pela espiritualidade para trazer uma palavra de conforto, de alento para quem esteja precisando. Aqui também nos relembra, né, que em matéria de mediunidade o fenômeno é suplemento, importa o serviço, ou seja, a mediunidade que muito se externa, né, em fenômenos, seja em psicofonia, psicografia, não é mais importante do que uma mediunidade de inspiração, de intuição. Está na mesma situação. O que faz diferença é o serviço, como se pratica. Nós temos hoje a necessidade dos médicos, que não necessariamente precisam dar passagem para um amigo espiritual para que seja efetuada uma cirurgia. Se ele estiver sintonizado com as boas vibrações, sintonizado com o alto, ele pode unicamente servir e ser luz sendo inspirado, né, para uma prática da medicina, ou aquele que serve uma alimentação para fazer a comida com mais carinho, com mais amor. Ou seja, nós temos o costume de dar mais valor à mediunidade que é externada. E a gente precisa, aos poucos, perder isso
colocarmos todos os médios na mesma escala, né? O que faz diferença é o que ele pratica com o dom que foi concedido a ele de ser médium, né? Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. Meus irmãos, se nos foi dado a oportunidade de servir como os médiuns, vamos servir. Não precisa ser num terreiro de umbanda, não precisa ser numa casa espírita, não precisa ser numa igreja evangélica, numa igreja católica. Vamos unicamente servir, nos sintonizando com o alto, né? E levando para as pessoas, se necessário, palavras, mas que as nossas práticas sejam o que vão incentivar as pessoas a permanecerem e buscarem o caminho que Jesus nos traz no seu Evangelho. Mais uma vez, me desculpem por não comentar baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem separada para um outro momento a gente comentar, mas acho que a inspiração que mais me bateu forte foi essa no Evangelho de Mateus. Tá no Evangelho de Jesus é válido, né? Então vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus pela oportunidade, pela dádiva da vida, a Jesus por ter vindo até nós, nos sendo e nos trazendo o que é o verdadeiro amor, por trazer a nós a diretriz do que é ser um cidadão de bem, do que é ser um cidadão íntegro e correto, amando, respeitando as diferenças, né? Vamos pedir aos benfeitores que sempre nos amparem, que sempre nos inspirem, para que possamos dar o pão material aos irmãos que necessitarem, mas também possamos dar o pão do Evangelho em nossas atitudes, em reflexões, em palavras, se assim for necessário. Que Jesus permaneça junto conosco, como Ele sempre está dentro de nós, e que Ele possa nos conceder o refrigério nos momentos difíceis, que Ele possa nos inspirar a manter a paciência para que possamos tomar as decisões corretas. E é isso, meus irmãos, que possamos juntos ser um grande farol, servindo com a mediunidade ou não, mas que esse farol ilumine não só os nossos caminhos, mas os caminhos de todos nós em humanidade. Fiquem com Jesus e mais uma vez obrigado.